cuidou dessa organização, ao lado do governador João Azevedo, foi o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, que está aqui com a gente nos estúdios da Tabajara para a rede de rádios do Revista Estadual. Secretário, muito bom dia, é bom tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz, é uma satisfação estar aqui falando contigo, com o Humberto e com os ouvintes da Rádio Tabajara nesta manhã. A gente vai direto ao assunto. Como foi possível, secretário, se organizar quase 12 milhões de reais para a execução de obras, 12 bilhões, execuções de obras e ações do governo em 2 anos? Como isso foi possível? Luiz, esse é um trabalho feito desde o primeiro mandato do governador João Azevedo, quando nós começamos a buscar alcançar alguns resultados fiscais que se traduzem em algumas letras, alguns símbolos que nem sempre ficam claros para a população. Por exemplo, a Paraíba conquistou o que nós chamamos de nota CAPAG-A da Secretaria do Tesouro Nacional pelo 4º ano consecutivo. Este ano, é 2024, viramos o calendário, até 2024 foram 4 anos consecutivos de CAPAG-A, é a maior nota, né, que o ente subnacional pode ter pelo Tesouro Nacional. E ainda fomos além, quando o governador autorizou nós contratarmos uma agência de risco internacional, que é a Standard & Poor's, que avalia o risco de mercado. Qual a diferença para a sociedade entender? A Secretaria do Tesouro Nacional é um organismo, a entidade vinculada ao governo federal. Alguém poderia dizer, não, mas isso é avaliação de governo para governo, né? A Standard & Poor's é uma entidade que avalia risco no mundo todo, né? De entidades públicas, de empresas, né? E a avaliação da Standard & Poor's ficaria isenta de qualquer possível, né, interferência do governo, tá? E para nossa felicidade, a primeira avaliação que a Standard & Poor's fez, a Paraíba era AA+, isso permaneceu por 2 anos consecutivos, e o ano passado, em 2024, quando a Standard & Poor's aqui avaliou a gestão fiscal do estado da Paraíba, elevou para AAA, tá? Aí, o que é que desdobra disso aí, secretário? O senhor está falando o que é que desdobra disso aí? Isso significa, vou usar uma linguagem mais acessível para a população, quando a gente fala que, fulano de tal tem crédito na praça, né? Significa dizer que o estado da Paraíba, ele tem selo de bom pagador perante o governo federal e também um atestado pela entidade internacional que avalia risco no mundo. Só para você ter uma ideia e finalizar essa reflexão inicial, nós contratamos, por exemplo, está nesse conjunto, né, de ações anunciadas pelo governador João Azevedo, o Paraíba 2025, 2026, o Sistema de Transporte Rápido de João Pessoa, que nós chamamos de BRS-JP. Esse projeto está sendo executado em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, envolve cerca de 400 milhões de reais, 260 do governo do estado, a diferença da Prefeitura da capital, e está sendo financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Nunca a Paraíba tinha contratado uma operação de crédito, que é assim que tecnicamente chamamos, um empréstimo ou um financiamento, com a Agência Francesa de Desenvolvimento. A agência chegou até nós, a agência que procurou o estado da Paraíba foi o cônsul da França, que procurou o governador, ofertando crédito para essa linha de crédito, né, específica, que eles têm uma preocupação muito com a questão ambiental, e aí o processo evoluiu e conseguimos contratar uma operação. Como a Agência Francesa de Desenvolvimento chegou à Paraíba? Através do conhecimento que a agência de risco, a Standard & Poor's, tinha, na época, na ocasião, avaliado o estado da Paraíba como sendo AA+. 8h40, vai, Luiz. Só para continuar, secretário, uma pergunta que a gente fez e as pessoas querem entender. De onde vem esse dinheiro? Como é que a Paraíba se organizou para ter dinheiro planejado para 2 anos para frente, de agora, ou 2025 e 2026? De onde vem 12 bilhões de reais? Tá. Uma outra informação também, que para nós passa muita tranquilidade, e aí separar também, né, Humberto, os projetos. Esses projetos que o governador, esse conjunto, né, de ações que o governador anunciou segunda-feira, são para os anos de 25 e 26, tá? Só para você ter uma ideia,
O orçamento da Paraíba agora para 2025 é de 21,6 bilhões, né? 21,6 bilhões. Esse orçamento. Aí só me explica uma coisa. Dentro desse orçamento de 21 bilhões, já se tem aí comprometido aproximadamente 4 bilhões e meio para esse pacote de obras, é isso? É, exatamente isso que você quer. Mas se fosse fazer uma conta, né? Vamos pegar 11,5 bilhões, dividir por 2, daria 5 milhões e pouco, 5 bilhões e pouco. Então é como se assim, já estamos reservando. Estou falando 4 bilhões porque tem 2 milhões do governo federal. Sim, perfeito. Você está separando, retirando a parte de recursos que vai vir do governo federal. Perfeito, tá? Tá bem analisado, mas também entra no orçamento, tá? Tá no orçamento recurso também, federal verdade. também entra, tá? Então, assim, essa é a leitura que nós fazemos. Nós temos, primeiro, de onde, respondendo a Luiz de forma mais direta e aos ouvintes, de onde vem esse recurso? Bem, primeiro vem da arrecadação tributária, né, daquele volume de recursos dos impostos que o cidadão paga, né, aos cofres públicos, e nós devolvemos à sociedade sob a forma de ações de governo, né, que seja execução de obras ou de prestação de serviços sociais. Por exemplo, a questão do passe livre, né, que o governador anunciou nesse conjunto aqui para a região metropolitana de João Pessoa e de Campina Grande, né? Aí são 90 milhões de reais, né, ano, né? E só para essa ação específica, tá? A extensão do programa Tá na Mesa também vai na mesma linha de raciocínio, mais ou menos 80 milhões. Mas a gente tem os recursos dos impostos, nós temos a gestão fiscal, nos permite, acabei de dar o exemplo há pouco, do BRS-JP, né, Sistema de Transporte Rápido de João Pessoa. A gente, com a gestão fiscal responsável, com o selo de bom pegador, você consegue acessar crédito contra empréstimo ou financiamento a uma condição mais vantajosa para o Estado do que, com todo respeito, estados que não se encontram na mesma situação, tá? Por exemplo, a gente tem uma situação, Luiz, que hoje nos permite, nós temos 400 milhões, fizemos uma chamada pública há um pouco mais de um ano, 400 milhões de reais, e 5 bancos se candidataram a ofertar o crédito, né, o financiar a obra ou a ação que o governo quisesse avaliar. E assim a gente vai verificando as taxas, quais são as melhores, né, condições que a instituição financeira pode oferecer. E assim a gente vai, é dessa forma que a gente vai buscando as fontes de recursos, que nós chamamos, usando tecnicamente a expressão orçamentária, é assim que nós vamos buscando as fontes de recursos para financiar as obras e ações que o governo vem realizando nos últimos anos. Secretário, o tempo é curto, eu iria lhe perguntar que o senhor explicasse um pouco como funciona a dinâmica de sua secretaria. Mas aí eu quero dar um avanço. Dentro da dinâmica dessa sua secretaria, a gente tem um pacote aí de aproximadamente 12 milhões de obras anunciadas, aí, obras, ações e serviços pelo governador. Eu vou diretamente nas obras. Essas obras, algumas, a gente vimos ali as maquetes, vídeos como o Centro de Convenções em Patos e o anfiteatro lá do Padre Biapina na cidade de Solânia. Essas obras, elas estão planejadas, já estão naquela fila para ser licitadas, já os recursos, o governador anunciou, tem o dinheiro. E quando é que a população começará a ver essas obras? Vou passar em Patos, quero ver lá o Centro de Convenções. Vou lá em Solânia, quero ver o anfiteatro, ou até a minha estrada aqui que vai ligar a Santa Rita, a duplicação de Bahia a Santa Rita. Essas obras já estão planejadas, sei que estão porque já tem dotação orçamentária para elas. E quando sairá da sua secretaria para a licitação? Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui por dever de justiça, Humberto, Luiz, assim, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria da Fazenda tem um papel, eu acho que um papel relevante no processo, mas aí nós temos também que dar os créditos, né? Principalmente quando se fala em obras, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, esses né? projetos, chega para você, vem de lá para o senhor para poder... Quem vai fazer os projetos de engenharia, quem vai fazer a licitação, quem vai fiscalizar a execução das obras, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e os demais órgãos, né, que desenvolvem ou executam obras públicas no estado da Paraíba. Eu posso citar a Suplan, posso citar a Cagepa, posso citar a CEAP, né? O DR, né? DR, por aí vai, tá? Então, só por dever de justiça. E também, só para entender a dinâmica, na verdade, como você perguntou no início, qual o papel, né, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão no processo, o que nós fazemos de início, né, quando se inicia a gestão, é fazer, e isso a gente faz continuamente, é analisar, isso é um cotidiano, não tem como a gente se afastar, é fazer leituras de indicadores
econômicos do estado da Paraíba. Nós monitoramos, por exemplo, onde é que se encontra os bolsões de pobreza na Paraíba, o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade, como é que podemos melhorar a competitividade do estado, que obras de infraestrutura logística podemos implantar para melhorar. Ou seja, Marialvo disse que tem o dinheiro e o senhor planeja como gastar esse dinheiro, né? Para ser uma coisa bem adequada. E até uma questão também que as pessoas tendem a ter essa leitura. Na verdade, a gestão fiscal, e isso aí eu acho que, com todo respeito aos demais secretários de planejamento de município ou de estados, uma secretaria de Estado de Planejamento ela tem que se envolver com o planejamento fiscal. As pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, antes de encaminhar o projeto de lei orçamentária para a Assembleia Legislativa, que logicamente é encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, pelo governador João Azevedo, eu sento com o governador e ele sabe exatamente, logicamente, que a estimativa de arrecadação, por exemplo, da Receita Tributária do Estado, quem nos informa é a Secretaria da Fazenda. Mas, por exemplo, nós sabemos o montante de operações de crédito, empréstimo e financiamento que nós contratamos, que vamos ter acesso no ano seguinte. Juntamos todas essas informações, só para concluir, Luiz, me permita, e aí a gente senta com o governador e ele já sabe exatamente, eu digo, governador, nós vamos ter tantos milhões que nós chamamos do espaço para investimento. E aí com o governador nós temos a carteira de projetos e o governador vai dizer, então vamos executar esse projeto. É tudo planejado com antecedência. Coisa boa. Luiz Henrique. Secretário Gilmar Martins é o secretário do Planejamento e Orçamento do Estado da Paraíba. Secretário, esse programa 2025-26, ele também, o Estado dialoga com o planejamento dos municípios? Qual é a ligação de planejamento, de gestão e do orçamento que esse programa tem com os municípios? Eles estão envolvidos nesse contexto? Ótima pergunta, Luiz. Só complementando a resposta de Humberto, e qual o estágio, né? Existem estágios distintos de cada obra ou ação. Mas passa pelo senhor esses estágios também, né? O que nos compete é o orçamento. É o orçamento. Uma das missões que o governador nos incumbiu quando eu fui para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão em 2019 se vai anunciar algo, ele quer saber se eu tenho como assegurar o recurso orçamentário. Se tem, não pode faltar. Então, assim, vai executar uma obra, a Ponte do Futuro, vai executar o Arco Metropolitano. Gilmar, tem orçamento? Não, o orçamento está reservado, já está contratado e tal. Então, cabe a mim agilizar a liberação do recurso orçamentário para o órgão que vai executar. No caso de estradas, o DR, né? Tá? Então, aí a gente tem estágios diferenciados. Tem obras que já estão licitadas, tem obras que estamos finalizando projetos, já tem um projeto arquitetônico, né? Aquela que, por exemplo, que você viu lá, vou dar um exemplo, aquela questão do Centro de Convenções em Patos. Já temos o projeto arquitetônico, estamos finalizando o que chamamos de projeto de engenharia, que é hidráulico, elétrico, infraestrutura e estruturais. Você finaliza os projetos de engenharia, aí depois é que vai para a licitação, né? Que você já tem um montante, tá? Então tem obras em distintos estágios, né? Tem estradas também que já estão licitadas, mas ainda vão iniciar a obra. Tem estradas que tem para licitação, os estágios são variados. O que é garantido é que os 12 milhões, os quase 12 milhões está em ordem, né? Ao longo dessa semana me foi perguntado, por exemplo, né, alguém questionou, eu acho pouco provável que o governo execute aí essas coisas. Eu acho que assim como dizer assim, isso é uma promessa que não vai se tornar realidade. Alguém dizendo, queira Deus estejamos vivos para o... Eu não entendi. Não, mas eu sempre... o secretário Gilmar? Eu sempre fico tranquilo, porque parece assim que é normal. As pessoas às vezes têm uma memória um pouquinho curta. Isso mesmo nós vivenciamos em 2022, Humberto, quando, por exemplo, nós falávamos que o Estado iria executar a dragagem do Porto de Cabedelo, lembra? O canal de acesso ao Porto de Cabedelo. Bendita pedra lá no meio. Né? Não, que isso é só conversa, isso não vai acontecer. Modéstia parte tem assento no Conselho de Administração da DOCAS, então eu sabia que estava o contrato assinado, sabia que a draga estava vindo. Como falávamos também na ocasião das obras, né, dos resorts que estão se instalando no Polo Turístico Cabo Branco. Em 2022 também isso não vai existir, isso é um movimento de terra só para enganar a sociedade, e a gente está vendo, quem quiser participar, o Réveillon 2025-2026 no resort do Tauá, se candidatar. Todo dia ela recebe um panfleto daquele do Rio. Pergunta todo dia, a gente vai, né, papai? É verdade, com certeza. E aí, voltando para a pergunta que o Luiz fez, se nós atendemos, né, ou dialogamos, né, com os municípios, se visualizamos, né, as demandas municipais.
Aí, Luiz, com muita tranquilidade. Primeiro, tem uma prática, né, que já do governo há algum tempo, que é o orçamento democrático estadual, que também é coordenado, né, pelo secretário Júnior Caroé, que trabalha lá vinculado à nossa secretaria, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, todo ano nós fazemos, né, as plenárias, né, regionais, colhemos as principais demandas da população. Eu sempre digo que isso é muito importante. A mesma importância que eu comentei há pouco, Luiz, que nós analisamos dados, indicadores, né? Você buscamos evidências para definir acertadamente, né, as políticas públicas. Ouvir a população é muito importante. É quando eu digo assim, quando a gente está pensando em fazer a gente fala ponto do futuro, na verdade é um complexo rodoviário, né? Para melhorar e tornar o estado da Paraíba ainda mais competitivo sobre logística, sobre acesso a porto, sobre a facilidade de acesso ao porto. Aí, de repente, tem uma pessoa que mora no interior do estado que ela está querendo uma passagem molhada. O complexo rodoviário em nada vai mudar a vida dela diretamente, né? E aí, isso é importante, esse diálogo que, de repente, a comunidade conhece mais a sua realidade local. E o outro aspecto, Luiz, também acho que a gente não pode deixar de lado, essas ações de governo, esses projetos anunciados, o governador fez questão de dialogar com o prefeito, de dialogar com o deputado estadual, dialogar com o deputado federal, para sentir também da classe política, né, se essas obras realmente estavam se atendendo àquelas demandas daquela região. O parlamentar também conhece, né, as regiões onde ele atua, tá? Então, assim, com certeza, esse conjunto de ações aqui anunciadas pelo governador João Azevedo, ele contempla praticamente todos os municípios da Paraíba, né, e tem esse condão de atender efetivamente as demandas da sociedade. Secretário Gilmar, são aproximadamente 12 bilhões de reais de investimento em um estado que já tem aí, acho que são 6 ou são 8 bilhões sendo executados, né? Mais ou menos isso. Somando a isso, vamos chegar aí a 20 bilhões de investimentos. Aproximadamente 20 bilhões de investimento. E eu ouvi essa semana o presidente Lula classificando alguns governadores de ingratos por conta da negociação da dívida do estado. A Paraíba está dentro dessa ingratidão ou está cumprindo o papel direitinho junto ao pagamento dessa dívida, junto ao pagamento daquilo que é contraído? Se você pegou, você tem que pagar. Alguns governadores estão chiando no tocante a essa renegociação. Em que estágio está a Paraíba nisso, secretário? Deixa eu primeiro fazer uma fala em alusão ao que você fala do montante de investimentos, até para as pessoas entenderem, tá? São informações, são números que eu guardo, que eu mentalizo, porque é o meu trabalho. Poucas pessoas estão atentando para isso. Se você pegar o PIB 2022, a Paraíba cresceu acima da média nacional e acima da média regional, da região Nordeste. Se pega o PIB de 23, já divulgado pelo IBGE, a Paraíba cresceu acima da média nacional, acima da média regional. Se você pega as projeções do PIB para 24, do Banco Santander, do Banco do Brasil, a Paraíba está crescendo acima da média nacional. Se você pega projeções para 25, isso se repete. Então, assim, nós estamos conseguindo fazer com que a Paraíba tenha aquela questão que nós chamamos de crescimento sustentável do PIB, né? Esse crescimento é seguro. Ou seja, é um crescimento que está sendo induzido pelos investimentos públicos, logicamente, do Estado, mas também pela iniciativa privada. Só o polo turístico Cabo Branco, ali são mais de 2 bilhões que estão sendo investidos, né, pela iniciativa privada, né, nas construções de resort. Só para as pessoas compreenderem que nós estamos fazendo algo realmente nesse ambiente de sustentabilidade e de crescimento econômico, tá? Com relação à dívida, é um problema, assim, é uma questão que a gente tem que, eu costumo dizer, a gente tem que ter equilíbrio nas reflexões que fazemos, mas, por exemplo, os estados maiores devedores, né, desse país, eu tiraria simplesmente desse contexto que eu vou falar, São Paulo, são os estados com maiores dificuldades fiscais no nosso país, que são os estados do Sul e Sudeste. Aí você tem ali São Paulo pela dimensão. São Paulo, quando vai contratar uma operação de crédito, nós contratamos assim, vamos contratar 1 bilhão, né, de financiamento. E São Paulo contrata 10 bilhões, né, pelo tamanho da economia que tem. Mas São Paulo é um dos maiores devedores, mas não tem problema fiscal, faço questão de ressaltar. Minas Gerais é um dos maiores devedores e tem problemas fiscais, passou por dificuldade de pagamento na folha, não faz muito tempo. Rio Grande do Sul é um dos maiores devedores, tem dificuldade de pagamento da folha. Rio de Janeiro também, né? E aqui no Nordeste a gente teve recentemente também o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima, que está
tentando colocar as coisas em ordem, na casa em ordem, como quem diz, tá? Então, assim, nós temos um conjunto de estados, mas aí o Rio Grande do Norte não entra no contexto dos maiores devedores. É um estado pequeno, o estado do Nordeste normalmente tem pouca dívida, né? O valor de endividamento público. Nós temos a dificuldade de acessar o crédito. Eu vou aproveitando esse contexto, essa sua pergunta, olha que coisa curiosa. Existe a nota CAPAG, que eu falei, que é o que possibilita ter acessar a contratar empréstimo ou financiamento com garantia da União. E o Estado da Paraíba é CAPAG há 4 anos seguidos. Você pode contratar a operação de crédito com garantia da União. Só que nós temos uma questão que nós chamamos de espaço fiscal. É até onde você pode contratar dívida para não endividar o Estado de forma, né, desordenada. Então a gente tem 1 bilhão para contratar dívida ao longo do ano. Aí o governo federal reservou lá, sei lá, 40 bilhões para dar contra-garantia. Foi esse de contra-garantia. Aí quando vem um Estado com o CAPAG B, ou o Estado com o CAPAG C, às vezes com a anuência, né, do regime de recuperação fiscal, vai o processo à frente da Paraíba, que a gente chama que a fila é única, é pela ordem dos pleitos, né? Aí quando chega a vez da Paraíba, não tem mais garantia não, porque a garantia da União já acabou. Eu não acho justo. Porque, como você colocou, quem fez o dever de casa não pôde usufruir do benefício, né, da garantia, tá? Então, isso é uma discussão que a gente sempre trava lá no governo federal, junto ao secretário do Tesouro Nacional. A defesa que nós fazemos é que se fizesse filas de acordo com a nota CAPAG. Os estados que têm CAPAG A iriam seguir uma fila. Quem tem CAPAG B, uma outra fila, CAPAG C. Ou seja, os melhores facilitando o crédito ali e os piores aguardando a sobra. O que é que um banco ou uma instituição financeira faz? Se você é um cliente, né, do banco, um cliente que chama um cliente especial, você tem um tratamento especial, né? Você tem um tratamento especial, né? Aquele que dá trabalho, aí, vamos trazer um tratamento diferenciado, né? No outro sentido, tá? Então é assim que a gente defende, sabe? Luiz Henrique, 8 horas e 58 minutos. O homem tem que chegar aqui e tem que falar conosco 1 hora, viu, Luiz? Meia hora não dá, não. Meia hora não dá. Ele cuida do planejamento, da gestão e do orçamento do Estado. Gilmar Martins é secretário de Estado da Paraíba. Secretário, muito obrigado. Obrigado também por fazer o cidadão comum, a pessoa que está no interior do Estado, compreender realmente o que é que está sendo feito e o que significa o programa 2526. Quero também aproveitar, secretário, a audiência do nosso programa, felicitá-lo pelo aniversário. Vou pedir ao Maurício para botar R$1,50 de parabéns. Bote R$2, rapaz. Bota R$2, Maurício, de parabéns ao secretário. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Aquele abraço. Mais 50 centavos? Volte sempre. Não. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Luiz, deixa eu dar um depoimento aqui. Quem está investindo, quem está segurando os investimentos de mais de 12 bilhões, cerca de 12 bilhões, merece R$2 de parada. 2,50 ele colocou aqui. Luiz, deixa eu fazer um registro, secretário Gilmar. O governador João Azevedo, ele tem uma equipe maravilhosa de grandes secretários, mas eu percebo algo diferente, que nas plenárias do orçamento democrático, o secretário Gilmar está sempre ali, de cabeça baixa, de caneta na mão, tomando nota de tudo, né, secretário? Que é essa questão que o senhor falou logo no início da entrevista, de quando a demanda vem da população, ela tem um significado maior para o governo do Estado, o governo que trabalha diretamente com o anseio do povo. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Volte sempre. Gostou da entrevista? Gostei. Se quiser vir no próximo sábado, venha, viu? Tá aí, bom. Fico à disposição para atender aqui a Rádio Tabajara e agradecer aí pelos parabéns, né? Já concluindo aí a semana, tá? E desejar um bom final de semana a todos os ouvintes. Muito obrigado. Luiz Henrique, é com você. Vamos fechando a nossa rede de rádios, trazendo 12 emissoras de rádio que ouviu, que acompanhou e que participou com a gente. O programa tem a mesa de áudio com Maurício Alves de Mesquita, na produção do programa Débora de Freitas, na apresentação Luiz Henrique e Humberto Alexandre, através da Rádio Tabajara da Paraíba. Eu quero um agradecimento especial aos amigos de Caruaru, Antônio, Keila e a nossa equipe que está aqui, nosso povo que está por aqui, por Caruaru,
fazendo esse agradecimento especial a toda essa família. Muito obrigado, Humberto Alexandre. A gente chama Rádio Quintal, Caruá FM, Itatiunga, Maringá, Independente, Integração, Conceição, a Rádio Sertão AM, mais FM de Uiraúna e de São João do Rio do Peixe e Cajazeiras, desfazendo a nossa rede e voltando no próximo sábado, Humberto Alexandre. Um abraço, minha Paraíba, até o próximo sábado. Obrigado, Maurício, obrigado, Débora, obrigado todo o público ouvinte. Um abraço e até o próximo sábado com você aqui no estúdio, viu, Luiz? Estarei aí, com certeza estarei aí pra gente comemorar, programar o carnaval, programar o Papangu que a gente vai fazer e programar também a produção do programa Revista Estadual, Humberto. Um abraço, Paraíba.